Queridas irmãs, irmãos, amigos, amigas, jovens que me assistem hoje e as crianças que seus pais também acompanham. A igreja, em março de 1831, em Kirtland, ela era muito jovem. Os missionários haviam passado, lembra de Oliver, naquela missão dos Lamanitas, quando lá passaram, eles batizaram cerca de 100 pessoas. E o ramo florescia. Existia um entusiasmo por experiências espirituais naquela época. E com a pregação dos missionários, de que os dons dos Espíritos Santos estavam presentes na igreja restaurada, isso trouxe muitos curiosos, muitas pessoas ansiosas por essas experiências. E algumas coisas estavam acontecendo. Na verdade, Satanás ele procurou mistificar coisas e fazer com que pudessem simular coisas como se fossem revelações. Sempre que o reino de Deus está presente, Satanás se apresenta tentando afastar as pessoas. E uma das armas que ele utilizou naquela ocasião, uma estratégia, é dar coisas difíceis de compreender para os membros. E assim ele tenta enganar, afastar, ludibriar e fazer com que o reino de Deus não seja estabelecido. Ele faz isso com a igreja de modo geral e ele procura atacar a cada indivíduo, a cada pessoa, para que seja enganada e não volte seu coração e sua mente para o Salvador Jesus Cristo, o Redentor do mundo. Eu sei que ele vive. Naquela época, os membros da igreja, todos muito jovens e não tendo outros líderes mais experientes para acompanhar, tornou-se difícil para eles, porque coisas ridículas estavam acontecendo. Um homem saiu correndo atrás de uma bola de fogo que só ele via e acabou se precipitando através de um abismo, né, de um precipício, assim, e só não morreu porque caiu em cima da copa de uma árvore. Outros se arrastavam pelo chão, outros caíam duros, estatelados, e quando levantavam, saíam só gritando glória a Deus, aleluia. Outros se arrastavam pelo chão, dizendo que estavam em navio, viajando para pregar aos lamanitas. Outros desempunhavam a espada de Labão e coisas ridículas aconteciam. Parley Pratt, John Murdoch e outros homens foram até o profeta e pediram orientação. Como proceder? E Josie, ao observar tudo isso, ele inquiriu ao Senhor. Os que estavam presentes registraram que o Senhor se manifestou através do profeta Josie, que foi falando pausadamente, frase sobre frase, uma após a outra, sem nunca repetir, sem nunca revisar, e ensinando os princípios de uma maneira que uma pessoa não experiente podia copiar o que estava sendo dito. E então o Senhor deu a revelação que é hoje conhecida como Doutrina e Convênios 50. Hoje nós vamos estudar do versículo 1 ao 22. E na próxima aula nós vamos estudar o final desse capítulo, que é maravilhoso. Eu gosto tanto de Doutrina e Convênios 50 e espero que você também goste desta sessão. Muito bem. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é: qual é a estratégia que você acha que Satanás está usando hoje para enganar os santos? Qual estratégia ele está usando hoje para enganar os santos? Vamos ver aqui Doutrina e Convênios, então, sessão 50, que foi dada em março de 1831, lá em Kirtland. Olha o versículo 1. Escutai, ó élderes da minha igreja, e dai ouvidos à voz
do Deus vivo, e atentai para as palavras de sabedoria que vos serão dadas, segundo o que haveis perguntado e concordado com relação à igreja e aos espíritos que estão espalhados pela terra. Versículo 2. Eis que em verdade vos digo que há muitos espíritos, que são espíritos falsos, os quais saíram pela terra enganando o mundo. E Satanás também vos procurou enganar a fim de derrotar-vos. Eis que eu, o Senhor, vos tenho observado e tenho visto abominações na igreja que professam o meu nome. Então Satanás, vendo a igreja tão jovem, as pessoas tão imaturas e experientes, começou a colocar todas aquelas situações para que as pessoas fossem confundidas com os dons do Espírito. E então o Senhor começou a ensinar sobre isso. O presidente Boyd K. Packer, um apóstolo do Senhor já falecido, falando sobre esse assunto, ele disse assim, abre aspas, pode haver revelações falsas, sussurros do diabo, tentações. Ao longo de toda a sua vida, de uma maneira ou de outra, o adversário tentará desencaminhá-lo. O profeta Joseph Smith falou de como é trágico que haja pessoas como Corior. Nada é mais prejudicial aos filhos dos homens do que ficar sobre a influência de um espírito falso que eles acreditem ser de Deus. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Satanás, ele deseja desencaminhar a cada um de nós, irmãos. Ele procura fazer com que cada um de nós seja enganado. Ele coloca coisas que não conseguimos compreender, coisas difíceis, e assim tenta nos enganar, como foi naquela ocasião tão difícil para os membros. Continuando a citação do Elder Boyd K. Packer. Caso se sintam impelidos a fazer algo que os leve a sentir-se incomodados, algo que vocês sabem na mente ser errado ou contrário aos princípios de retidão, não sigam esta influência. Fim da citação. Está na Liahona de janeiro de 1995, com o título Revelação Pessoal, o Dom, o Teste e a Promessa, do presidente Boyd K. Packer. Irmãos e irmãs, tomem cuidado. As revelações que vêm do Senhor, as revelações do Espírito, essa parte espiritual está muito próximo da nossa parte emocional, muito intimamente relacionada, e às vezes podemos nos enganar com isso. Também podemos nos enganar com essa parte emocional com revelações do diabo, revelações falsas. Lembra, tudo que é bem vem de Deus, tudo que é mal vem do diabo. Tudo que nos força a nos afastar de Deus é do diabo. Talvez você possa dizer assim, mas irmão André, eu não entendo certas coisas. Ok, isso é justo. Se você não entende, procura obter mais conhecimento. Continua orando e pedindo ao Senhor que revele ao seu coração. Continua buscando mais informações e orando. E no tempo do Senhor, Ele vai te revelar tudo o que você precisa saber para herdar a vida eterna. Eu lembro de algumas revelações pessoais que recebi, que levaram muitos anos. Ah, mas que grandioso, que alegria para minha alma quando recebi as minhas respostas. Outras foram quase que imediatas.
Mas tudo, seja de imediato ou a longo prazo, é no tempo do Senhor. Mas as tuas atitudes que você toma agora, toma cuidado, elas estão afastando você de Deus ou estão aproximando? Se estão afastando, é do diabo. Procura discernir isso no seu coração e na sua mente. Amamos você, esforce-se, você vai conseguir. A batalha é sua, não é minha, não é de ninguém mais, é só sua. Cada um de nós temos que enfrentar nossas batalhas espirituais para conhecer o Salvador Jesus Cristo, obter um testemunho do Espírito e nos tornarmos seus discípulos, e um instrumento em suas mãos para fazer o bem. Tá bom? Vamos continuar aqui. Olha o que fala o versículo 5. Mas bem-aventurados os que são fiéis e perseveram, seja na vida ou na morte, porque herdarão vida eterna. Então, o que o Senhor está ensinando? Se você recebeu um testemunho do Espírito Santo, de que Jesus é o Salvador do mundo, de que o reino do Senhor foi restaurado novamente sobre a terra, com profetas vivos, preserva esse testemunho, fortalece ele e continua por toda a vida. E receberá a vida eterna, seja na vida ou na morte. O importante é continuar firme com esse testemunho do Espírito. Continuando no 6. Mas ai daqueles que são enganadores e hipócritas, porque assim diz o Senhor, levá-los-ei a julgamento. Eis que em verdade vos digo que há entre vós hipócritas que enganaram alguns, o que deu poder ao adversário, mas eis que esses serão resgatados. Aqueles que forem enganados vão ser resgatados, não está falando dos hipócritas. Mas os hipócritas serão detectados e serão afastados, seja na vida ou na morte, como eu desejar. E ai dos que são cortados da minha igreja, porque os mesmos foram vencidos pelo mundo. Fim da leitura. Falando sobre os enganadores, os hipócritas, o presidente Nelson, na época, no ano de 2000, está na Liahona de janeiro de 2000, com o título Acautelai-vos dos falsos profetas e falsos mestres. E falando sobre este assunto, na época, o então elder, eu falei presidente Nelson, né? O elder Russell M. Ballard, eu me equivoquei aqui, deixa eu corrigir, o elder Russell M. Ballard. Então isso está na Liahona de janeiro de 2000, com o título Acautelai-vos dos falsos profetas e falsos mestres, tá bom? Já corrigi aqui. Ele diz o seguinte, abre aspas, como apóstolos do Senhor, Jesus Cristo, deixa eu voltar em algo aqui que nós estávamos falando, né? Sobre o Elder Packer, né? Só fazer um comentário. Então, certas coisas que você sente que é errado, aquilo está te incomodando, você sabe que o que está ensinado não te leva a Deus, não faz. Não faz. Tá? Se aquilo que está sendo ensinado, ou a decisão que você está tomando, te traz tristeza, e sente aquela tristeza, aquela má coisa, não segue, não é de Deus. Sempre que é de Deus, você sente paz, confiança, segurança em Cristo. Mas cada um de nós temos que passar pela experiência de discernir sobre isso, tá bom? Voltando então aqui aos enganadores, aos hipócritas, o elder M. Russell Ballard disse o seguinte, abre aspas, como apóstolos do Senhor Jesus Cristo, é nosso dever servir de atalaias na torre, alertando os membros da igreja
para terem cuidado com os falsos profetas e os falsos mestres que aguardam o momento adequado para enganar, destruir a fé e o testemunho. Hoje prevenimos a todos. Estão surgindo atualmente falsos profetas e falsos mestres. E se não formos cautelosos, mesmo aqueles que são membros fiéis da Igreja de Jesus Cristo nos santos últimos dias, serão vítimas de suas ciladas. Quando pensamos em falsos mestres e Quando pensamos em falsos profetas e falsos mestres, como costumamos imaginar aqueles que advogam uma doutrina obviamente falsa ou presumem ter autoridade para ensinar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo de acordo com sua própria interpretação. Frequentemente partimos do princípio de que essas pessoas estão ligadas a pequenos grupos radicais à margem da sociedade. Contudo, reitero que há falsos profetas e falsos mestres que são membros, ou pelo menos consideram-se membros da igreja. Existem pessoas que, sem autoridade, reivindicam a aprovação da igreja para seus produtos e procedimentos. Tomem cuidado com elas. Fim da citação. Às vezes, nós imaginamos que esses falsos mestres, falsos profetas, são pessoas distantes. E o apóstolo dizendo, muitos estão dentro da própria igreja. Toma cuidado. Serão revelados, seja na vida ou na morte. Toma cuidado para não se enganar. Talvez você possa ouvir sobre coisas que você não entende ainda. Talvez você tenha uma dificuldade enorme para pagar o dízimo. Talvez você não consiga jejuar. Talvez não estude com regularidade as escrituras. E quando ouve uma coisa assim, que você não entende, já vem, então não é de Deus. Cuidado, só porque você não entende, procure estudar mais. Pague seu dízimo honestamente. Faça seu jejum. Procura se aproximar através da oração. Procura ler um pouco mais nas Escrituras, que são uma fonte viva de água limpa. Livre dos comentários de outros. Ora ao Senhor se são verdades. E então, passo a passo, degrau por degrau, de graça em graça, o Senhor vai te dando paz, confiança do Espírito, para que você possa se conduzir em retidão nessa terra. Não vá atrás dos falsos mestres, sacrificar tua vida, teu testemunho de tua família. Toma cuidado. Falo isso com todo amor. De pai que sou, de vovô que sou, de membro da igreja, de seu amigo. Toma cuidado. Eu vou dar 2 exemplos. Eu ainda era mais jovem, bem mais jovem. Eu estava servindo na presidência de um distrito. Um dia cheguei na capela, uma linda capela da igreja construída. Eu estava chegando e tinha um grupo de jovens bem na frente, dentro do terreno, na porta de saída. O meu conselheiro do distrito estava ali e um membro novo deitado no chão, duro que nem pedra. E todo mundo ali assustado, ele de repente caiu, né? E eu sou tão grato que o Senhor já me deu discernimento na hora. Eu falei assim, então tudo bem, vocês estão saindo, pode ir embora, pode deixar que eu e meu conselheiro resolvemos. Não, pode ir embora. Não tem problema não, pode ir embora. E daí eu olhei para o irmão ali, ele estava deitado ali no chão. O meu conselheiro estava lá preocupado, que será alguma manifestação do Espírito, alguma coisa assim, ele estava meio confuso, o membro novo também. Olhei para ele, dei uma piscadinha assim, e daí quando eu pisquei ele já percebeu, né? Daí eu falei assim, daí ele entrou correndo, pegou uma água gelada, botou na nuca do caboclo ali, olhou para mim e deu uma piscadinha, daí eu vi que ele já estava entendendo. Eu falei assim, fulano de tal, aqui é o presidente Lima, você está ouvindo a minha voz. Vou te pegar pela mão
e tu irás se levantar. Eu peguei ele pela mão, levantei, ele se levantou, botei a mão assim nele, levantei com todo cuidado dentro da igreja, né? Pegamos uma cadeira, ele se sentou na cadeira. Como é que você está? Está se sentindo bem? Está sentindo alguma dor, alguma coisa? Não, tá tudo bem mesmo? Tá. Nunca mais faça isso aqui na igreja. Nós não temos esse costume. Ele olhou estralado assim. Pronto, resolveu o problema, irmãos. Às vezes, algumas pessoas querem trazer culturas, coisas que não são do Evangelho. Como se aquilo fosse uma manifestação do Espírito. Percebe? A outra experiência, ainda mais dolorosa, que eu queria compartilhar, é que tinha um irmão que tinha servido em cargos até importantes. Mas eu não sentia o Espírito nele. Eu não tinha o que falar. Eu só não sentia o Espírito no que ele falava, no que ele dizia. Mas eu não conseguia explicar isso. Continuamos vivendo a vida normal. Quando, um tempo depois, descobri que aquele irmão vivia em muitos pecados, foi excomungado e tudo mais. E daí, quando eu soube disso, eu lembrei assim, então era por isso que eu nunca conseguia sentir o Espírito Santo nele. Mais um exemplo só. Eu lembro de um dia que eu estava numa ala. Bom, o outro exemplo eu vou contar mais depois um pouquinho, tá bom? Deixa eu segurar aqui que eu sei que vou falar uma escritura do exemplo seguinte. Então nós temos que nos cuidar, irmãos. Seja membro, seja não membro, cuidado com falsos profetas e falsos mestres. Procura entender, leia esse capítulo de Doutrina e Convênio 50, nessa sessão, se você prefere, de Doutrina e Convênio 50, para você poder entender melhor. Observe os versículos de 10 a 12. E agora, vinde, diz o Senhor, pelo Espírito, aos elders de sua igreja, e juntos arrazoemos, para que compreendais. Juntos nós vamos estar conversando, argumentando, colocando nossas causas ali juntos, tá bom? O Senhor e nós. Arrazoemos assim como um homem arrazoa com outro, face a face. Ora, quando um homem arrazoa, é compreendido pelo homem, porque arrazoa como um homem. Assim também eu, o Senhor, arrazoarei convosco para que compreendais. Então o Senhor vai dizer, olha, vamos falar face a face, vou te ensinar, para que você possa entender e discernir esses dons do Espírito. Portanto, eu, o Senhor, faço-vos esta pergunta. Para que fostes ordenados? Continua no 14. Para pregar meu evangelho pelo Espírito, sim, o Consolador, que foi enviado para ensinar a verdade. Então recebestes espíritos que não pudestes compreender, e os recebestes como se fosse de Deus. E nisto está justificados? 16. Eis que vós mesmos respondereis a esta pergunta. Está justificado? Você responde. Não obstante, serei misericordioso para convosco. Aquele dentre vós que for fraco, no futuro será tornado forte. Claro, o Senhor estava ensinando como discernir espíritos falsos, como receber revelação dos céus, e aí na tua fraqueza, que não conseguia entender, mas à medida que você continuasse aprendendo, se tornaria forte através das lições que aprenderia do Espírito Santo. No 17. Em verdade vos digo, aquele que é ordenado por mim e enviado para pregar a palavra da verdade pelo Consolador, no Espírito da verdade, prego-a pelo Espírito da verdade ou de alguma outra forma. Se for de alguma outra forma, não é de Deus. Lembra que eu falei que ia contar uma experiência? Eu lembro de uma ocasião em que eu e minha esposa estávamos numa reunião
O orador começou a falar e começou a falar de um vocabulário tão elegante, tão culto, tão rico, muito acima da média. E eu comecei a observar e eu vi assim, nossa, como fala bem essa pessoa, esse irmão, né? E de repente, assim, um pouquinho ouvindo, eu senti assim, pera. Não estou sentindo o espírito. Eu cochichei para minha esposa do lado, assim, falei assim, Sônia, você está sentindo o espírito? Ela falou assim, nem um pouco, mas ele está falando bonito. Eu falei, deixa eu continuar vendo. Ai. A gente ouve isso, né? Era para chorar em vez de rir. Então, se você quer basear a tua mensagem no teu conhecimento do mundo, na eloquência, não é desta forma, irmãos. Não é desta forma. Tem uma citação aqui do Elder Dallin H. Oaks sobre este assunto, bem exatamente dentro desse exemplo que eu acabei de citar. Essa citação está na Liahona de maio de 1999. A mensagem, o título é Ensinar e Aprender pelo Espírito, do Elder Dallin H. Oaks, na época, né, membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Hoje nós sabemos que o presidente Oaks serve como primeiro conselheiro na primeira presidência e como presidente do Quórum dos 12. Diz assim, abre aspas, se ensinarmos da maneira que o Senhor ordenou, ele poderá enviar seu Espírito para edificar e iluminar as pessoas às quais ensinarmos. Se não ensinarmos a sua maneira, se o fizermos de acordo com o nosso próprio conhecimento e intelecto, escravizando-nos a nossa própria preparação ou a sabedoria ou escritos de outra pessoa, nosso modo de ensinar não é de Deus. Se dependermos de técnica de debate, métodos de venda ou psicologia de grupo, estamos pregando o evangelho de outra maneira. Isso não é de Deus. As coisas intelectuais, a razão e a lógica, podem preparar o caminho e podem ajudar-nos em nossa preparação. Mas se estivermos restritos a essas coisas, em vez de confiarmos no Espírito do Senhor, não estaremos ensinando o Evangelho à maneira do Senhor. Fechar aspas. Irmãos, como é bom depender da influência do Espírito Santo. Como é bom sentir o Espírito Santo na nossa vida. Qual foi o maior discurso, assim, o mais cheio do Espírito que eu já proferi na minha vida? Penso que foi o primeiro e o segundo discurso que eu dei logo após ter sido chamado como presidente de ramo. O ramo era um pequeno ramo, de 60 pessoas, eu tinha 20 anos, bem jovem, um membro novo da igreja. Uma capela alugada, uma casa bem velha e antiga. Quando chovia, parava a chuva lá fora e continuava as goteiras aqui dentro da casa. Tentei subir uma vez no telhado para arrumar, mas as telhas estavam tão podres que quebraram-se e foi pior a tentativa do que a arrumação. A rua era não asfaltada na frente e quando chovia virava um lamaçal e nós colocávamos algumas pedras, assim, tipo um carreirinho assim, né, para você ir pisando de pedra em pedra para entrar na capela. Já fazem 42 anos. 41, 42 anos. Fiz a conta rápida aqui de cabeça. Era a primeira vez que eu ia dar um discurso como recém-chamado presidente do ramo. A pequena
capela, sala, né? Pequena sala, cabia umas 60 pessoas. E naquela sala, então, cantamos os hinos, foi compartilhado o sacramento, o primeiro orador falou e nós parecíamos que estávamos na feira. Todo mundo conversando, ninguém prestando atenção, um falando com o outro. O segundo orador falou, ninguém prestou atenção, realmente estávamos numa feira. Então eu levantei-me para falar. E as pessoas estavam todas conversando e dando gargalhadas. Algumas se viravam para trás, estavam de costas conversando, um grupinho de 60 pessoas, irmãos. E eu estava ali, era a primeira vez que eu ia ser um orador, eu tinha sido poucas vezes orador na minha vida, e eu estava buscando o Senhor de todo o meu coração para poder falar às pessoas e orientar a igreja, mas eu não sabia como, e veio na minha mente uma história que eu havia ouvido, né, de um professor na escola, há muitos anos atrás, de um orador que a plateia estava toda falando, e ele começou a falar sem pronunciar som, só gestificou a boca. E aquilo veio na minha mente. Olha, imagina como que eu ia lembrar de uma coisa dessas. Eu tinha 20 anos ali. E 21 anos. E como que eu ia lembrar daquilo ali? Eu tinha 21 anos. Eu casei com 20 anos. E logo na virada do ano eu fui chamado presente de ano. Com 21. Eu faço aniversário 5 de janeiro, tá bom? Então, aquilo veio na minha mente e eu comecei a prestar testemunho do Salvador Jesus Cristo sem emitir nenhum som, mas como se estivesse falando. E fui falando. Daí uma pessoa começou a olhar, a outra parou, o outro tentou escutar. Todos se viraram para mim, todos fizeram assim mais para frente, na pontinha das cadeiras, e fizeram assim, todos fizeram isso. Não se ouvia um som, se uma mosca estivesse ali, dava para ouvir. Eu sentia assim um espírito, né? Chegou a dar um arrepio em todo o meu corpo. E então eu comecei a falar coisas ali que eu nunca imaginei que falaria na igreja. E durante alguns minutos, cerca de uns 20 minutos, pude falar de tal maneira que eu senti intensamente o Espírito Santo. Penso eu que este foi, em toda a minha vida, o dia que eu fui mais tocado pelo Espírito para deixar uma mensagem na igreja. Eu senti o Espírito e todos ali sentiram. E foi algo assim memorável. Memorável. Como é bom sentir o Espírito Santo. Como é bom sentir o Espírito testificando para nós. Vamos aprender um pouco mais sobre esses dons do Espírito, irmãos. Continua aqui, ó. 19, vou ler de novo. E também aquele que recebe a palavra da verdade, recebe pelo Espírito da verdade, ou de alguma outra forma. Se for de alguma outra forma, não é de Deus. Então, como é que não podeis compreender e saber que aquele que recebe a palavra pelo Espírito da verdade, recebe-a como é pregada pelo Espírito da verdade? Portanto, aquele que prega e aquele que recebe se compreendem um ao outro, e ambos são edificados, e juntos se regozijam. Então, quando nós temos alguém
que tem a influência do Espírito Santo, que está testificando o Salvador, está se ensinando princípios do Evangelho, cheio do Espírito, ele fala cheio do Espírito e nós que estamos ouvindo sentimos o Espírito Santo testificando para nós. Algo assim que eu vejo assim, maravilhoso é que muitas vezes a pessoa está falando sobre um determinado assunto cheio do Espírito Santo e nós abrimos o nosso coração e sentimos o Espírito Santo e de repente, não naquele assunto, o Espírito Santo dita certas coisas para nós. Já passou por essa experiência sagrada? E daí você tem entendimento de coisas que você estava querendo saber. É maravilhoso. Isso aconteceu muitas vezes na minha vida. Qual é a diferença, então? É que quando nós temos uma reunião, por exemplo, uma reunião sacramental ou uma aula, e temos lá um orador cheio do Espírito Santo, ou um professor, e ele está ensinando, algumas pessoas saem dali dizendo assim, nossa, que aula maravilhosa, nossa, senti tanto o Espírito, mudou minha vida. E outros falam assim, nossa, mas para ouvir essas coisas, percebe a diferença? Eu exagerei, né? 2 extremos, assim, mostrando para você, para que você possa entender. Qual a diferença entre essas pessoas? Uma delas, ela foi para aquela aula, para a sacramental, para a igreja, com o desejo de receber revelação pessoal. No seu coração tinha uma oração, desejo, Senhor, fala para mim, eu quero entender, eu quero aprender. Tinha um esforço de sua parte. A outra pessoa foi para lá, se sentou e falou assim, tá bom, vai. Me inspira agora aí. Eu quero saber se isso é verdade. Eu quero ver se você consegue me inspirar. E não tem nenhuma atitude. Percebe? A pessoa que recebe, que tem essa atitude assim, de Senhor, fala, eu quero ouvir, ela recebe a influência. E quando ela recebe, ela deseja realizar aquilo que recebeu. Colocar em prática na vida. Há uma mudança de coração. Enquanto a outra sai, parece que mais uma reunião na igreja, não sei o que eu vim fazer aqui hoje. O elder Bruce R. McConkie, um apóstolo já falecido, falando sobre este assunto, ele disse assim, isso foi uma mensagem, um discurso para educadores religiosos, do sistema educacional da igreja, proferido em 18 de setembro de 1981. E diz assim, abre aspas, a real, verdadeira, genuína e inspirada adoração numa reunião sacramental, por exemplo, ocorre quando o orador fala pelo poder do Espírito Santo e quando a congregação ouve pelo poder do Espírito Santo. Com frequência, em nossas reuniões sacramentais, acontece que a congregação chega espiritualmente preparada para aprender o Evangelho, desejando muito ser nutridos. Eles trazem um grande jarro. O orador chega com sua sabedoria do mundo, trazendo uma garrafinha e derrama seu conteúdo tão minúsculo que chega a fazer eco no grande jarro. Ou então, como às vezes acontece, o orador recebe um encargo do Senhor, entra em sintonia com o Espírito e chega com um grande jarro para transmitir uma mensagem. Mas não há ninguém na congregação que tenha trazido um recipiente maior que uma xícara. Ele derrama o grande conteúdo de verdade eterna, mas as pessoas só pegam uma amostra, o suficiente para aliviar o momento da sede eterna, em vez de receber a mensagem real em questão. É preciso que tanto o professor quanto o aluno
tanto o orador quanto a congregação estejam unidos em fé para que haja uma pregação ou situação de ensino adequado. Fim da citação. Queridas irmãs, queridos irmãos, presto-lhes o meu testemunho que o Espírito Santo é real, ele vive. Podemos sentir isso em nossas vidas. Presto-lhes o meu testemunho que ele dirige nossas palavras. Ele dirige o ensinamento que passamos. Tanto a pessoa que está ensinando, como a pessoa que está recebendo, ambas são edificadas, ambas recebem conhecimento espiritual, ambas recebem influência do Espírito Santo. Muitas vezes, o Espírito Santo, durante estes momentos, vai falar coisas para você que nem estão sendo ditas naquele momento, porque o Espírito Santo estava de tal maneira ali que você foi envolvida por ele, abriu seu coração e algumas revelações pessoais que eram exclusivas para você são transmitidas. Você sente aquele conhecimento que vem de fora, que vem para você, você sente invadir seu ser. Você tem um sentimento de paz, uma sensação de que você realmente está recebendo algo, que está em solo sagrado, que todas o seu ser, suas fibras estão se engrandecendo, se enchendo desse conhecimento divino, como uma energia entrando em você. É tão difícil transmitir isso em palavras. Embora eu me esforce, eu não consigo transmitir as palavras. Eu oro para que você possa passar por esta experiência espiritual de ensino. Ensino do Espírito Santo. Abrir o coração, abrir a mente. E aquelas perguntas de sua alma serão respondidas. Seu coração será modificado. Você sentirá que está se aproximando de Deus. Se aproximando de Jesus Cristo. Se tornando um verdadeiro discípulo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, tanto homem como mulher, discípulos de Deus. Você começa a sentir que você faz parte da família de Deus, do reino de Deus na terra. Você começa a sentir que, embora você esteja vivendo nesta terra, aqui não é o seu lugar. Quando me refiro a isso, estou dizendo que você sente que você pertence a algo maior do que essa mortalidade. Que a eternidade está à tua frente. E que no devido tempo do Senhor, poderá ser herdeiro de todas essas coisas eternas. Presto-lhes o meu testemunho que Jesus Cristo vive. Ele é o Salvador e o Redentor do mundo. Presto o meu testemunho que o Espírito Santo ele é real, que ele testifica do Salvador Jesus Cristo e de nosso Pai Celestial. Ele nos encaminha para a vida eterna, para que possamos seguir o caminho que nos conduz à vida eterna. Essa é a mensagem que eu tenho para transmitir a você hoje. E eu deixei em nome de Jesus Cristo. Amém. Tem sido uma alegria, um prazer imenso compartilhar o Evangelho com você. Mas, por favor, não se limite a esta transmissão, a esta aula online. Passe você também pela experiência de abrir Doutrina e Convênios 50 e começar a ler e buscar revelação pessoal. Não só Doutrina e Convênios, como o livro de Mórmon, Velho, Novo Testamento, Paradigma de Valor, as palavras dos profetas das conferências. Procura ler, abre seu coração, fala para o Senhor: Senhor, eu quero passar por experiências espirituais, eu quero sentir o Espírito testificando em minha vida. Eu quero sentir o Evangelho vivo em minha vida. E continue esse processo quanto tempo for necessário, para que você possa sentir o Espírito Santo.
E eu testifico que o Espírito Santo irá testificar no teu coração e na tua vida. Porque você é um filho ou uma filha especial de nosso Pai Celestial. Tchau, irmãs, tchau, irmãos, jovens, amigos, amigas, crianças. Crianças, um grande tchau aqui do Vovô Dé. Tchauzão.